E o excesso de chuva atrapalha a semeadura de arroz no estado do Rio Grande do Sul. É isso mesmo, o estado, que é o maior produtor do cereal aqui no Brasil, tem enfrentado dificuldades nessa fase inicial do ciclo, que é o plantio. Segundo a Emater Gaúcha, até o momento, 19% de toda a área que vai ser semeada nessa nova safra, que é de 1.102.000 hectares, já foram semeados. O excesso de chuvas atrapalha a maioria das regiões produtoras do estado, em especial as regiões que vão do centro até o leste, onde as chuvas dos últimos dias foram mais intensas. A gente vai saber agora como que fica a condição, né, para os próximos dias. Exatamente, quem responde é a Thaís Baroni, ela que está lá na Somar Meteorologia. Thaís, muita chuva no Rio Grande do Sul tem atrapalhado os produtores de maneira generalizada. No caso do arroz, não conseguem semear. Qual que é a previsão para o estado nos próximos dias? Boa tarde, Fabiana. A previsão para o Rio Grande do Sul não é muito otimista. Na verdade, só na tarde de hoje é que a frente fria deve avançar mesmo sobre o estado do Paraná e as chuvas sobre o Rio Grande do Sul dão uma trégua. Como a gente observa aqui, as nuvens mais carregadas ainda sobre o Paraná. Na tarde de hoje, as pancadas de chuva elas ficam mais concentradas entre o norte de Santa Catarina e também o estado paranaense. Sobre o Rio Grande do Sul, o sol volta a aparecer graças a uma massa de ar frio e seco que chegou ao estado na tarde de ontem. Mas amanhã o tempo volta a mudar por lá, uma nova frente fria chega ao sul do país e provoca pancadas de chuva generalizadas nos 3 estados da região. Essa chuva de amanhã ela ainda não vem com muita intensidade. Na quinta-feira, sim, esse sistema volta a ganhar força e o risco para temporais aumenta novamente sobre toda a metade norte do Rio Grande do Sul, oeste e também sul de Santa Catarina. Nessa área escura aqui do mapa, há risco para temporais com ventania e também queda de granizo na quinta-feira. Como a gente observa aqui o mapa de umidade do solo bastante encharcado nos 3 estados da região e essa situação também não muda nos próximos dias. Essa frente fria ela deve perder um pouco da força a partir da sexta-feira e um novo sistema deve retornar à região sul do país a partir do início da semana que vem. Então os produtores terão aí uma janela de uns 3 ou 4 dias sem chuva, mas isso não é suficiente, porque os produtores de algodão, de arroz, desculpa, eles precisam de pelo menos uma semana sem chuvas e isso não deve ocorrer até pelo menos o início do mês de novembro. Como a gente observa aqui, os acumulados entre os dias 13 e 17 são de 30 milímetros sobre o Rio Grande do Sul. É bem menos chuva do que ocorreu na semana passada, quando os acumulados passaram dos 130 milímetros, mas ainda assim é uma chuva contínua. A partir do dia 18, as chuvas ganham mais força sobre o Rio Grande do Sul novamente. Os acumulados passam dos 50 milímetros em grande parte do estado e a partir do dia 23 ganham ainda mais força, mas agora sobre o estado de Santa Catarina, onde os acumulados passam dos 70 milímetros. Como eu disse, essa janela de tempo de intervalo sem chuva, de pelo menos uma semana sem chuva, deve voltar a ocorrer sobre a região sul do país somente a partir do mês de novembro. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá ok, Thaís, obrigado pela sua participação. Situação difícil no Rio Grande do Sul, muita chuva por lá. Bom, a gente confere agora então como estão as cotações do arroz em casca por lá. A situação para o mercado do arroz é positiva, já que o indicador arroz vem sustentando seu preço acima de R$ 40 a saca. A gente vai saber agora com Walter Puga Júnior quais foram as últimas negociações. Ele que fala direto da BMF Bovespa, tem todas essas últimas notícias para a gente, né, Puga? Com você daí. Juliana, de fato, para o arroz a perspectiva é de aumento, pelo menos um pouco de aumento nos preços pagos ao produtor, né? E há alguns motivos para isso, independente do atraso no plantio lá no Rio Grande do Sul. É que os primeiros números divulgados pela Conab para a cultura do arroz, agora na safra 2015-2016, indicam uma leve redução na área plantada entre 1 a até 3,2% em relação ao que foi plantado no período anterior. Os produtores de arroz que já iniciaram a semeadura em todas as regiões produtoras devem cultivar no máximo 2.300.000 hectares, segundo o levantamento feito pela Conab e divulgado na última sexta-feira. Agora, a produção nacional de arroz vai diminuir até
3,9% na safra 2014-2015, ou melhor, comparado agora 2015-2016 com a safra 2014-2015. Então teremos uma redução. E isso já repercute nos preços. Bom, essa redução de produção, viu, Juliana, é importante ressaltar, ela ocorre principalmente por causa do nível de preço, né, dos custos altos de produção que acarretam, lógico, a redução da tecnologia empregada. Vai daí a expectativa é de preços melhores e o CPEA vai sinalizando isso. Não só o CPEA, como você verá já já. O CPEA, segundo o levantamento de sexta-feira, mantém cotações em média no Rio Grande do Sul a R$ 40,32 a saca. Preço que vai se mantendo desde o início de outubro, como nós podemos ver no gráfico no levantamento do CPEA. O indicador CPEA mostra, portanto, no mês de outubro, uma alta de 1,03%. Mas não aparecem esses números melhores para arroz apenas no levantamento do CPEA, não. O diretor comercial do Instituto Rio Grandense do Arroz, o Tiago Barata, lembrava no final de semana, né, que, atualizando os produtores sobre os números do primeiro leilão feito na Bolsa Brasileira de Mercadorias, que, em média, foram vendidos 6 mil sacos de arroz, 10% da oferta no leilão. O leilão era para 60 mil toneladas ofertadas, em média, R$ 41,00 o saco, uma média ponderada. Valores um pouco mais altos para alguns, valores um pouco menores para outros, mas na média ponderada, R$ 41,00 a saca. O que leva a crer que logo, logo, viu, Juliana, nós teremos o indicador CPEA também se aproximando aí dos R$ 41,00 a saca. É com você. Tá certo, Pulga. Boa notícia, então. Obrigada pelas informações. Por aqui você confere agora mais cotações do arroz no Rio Grande do Sul, agora para a saca de 50 quilos do cereal beneficiado. Por aqui o destaque volta a ser o dólar aqui no Agricultura BR. E olha, a informação ela é muito importante. Hoje nós tivemos a apresentação de números sobre a parte comercial da China que desagradaram parte do comércio. E a China ela é fundamental para países emergentes e países emergentes como o Brasil, como a África do Sul. No caso do Brasil, que tem na China o seu principal parceiro comercial, isso acaba tendo uma certa influência. Mas não é esse o principal elemento que faz com que o dólar suba hoje. O dólar sobe hoje por conta da instabilidade política. Hoje pode ser, inclusive, resolvido questões sobre a determinação do impeachment. Parte da oposição ao governo brasileiro deve entrar com uma ação e usar a questão daquelas chamadas pedaladas fiscais que aconteceram em 2014 e que fizeram com que as contas do governo fossem reprovadas pelo Tribunal de Contas da União, e eles vão utilizar que agora em 2015 está acontecendo a mesma coisa. Inclusive a imprensa brasileira, no final de semana, importantes revistas divulgaram os dados. Com isso, o dólar vinha subindo e subindo com força. Vamos ver como é que está o dólar agora. A alta continua, a alta em torno de 2% agora, 1,99% de alta para o dólar comercial negociado aqui no país, a R$ 3,83, mais 4 no momento. O dólar que fechou a última sexta-feira, ontem foi feriado, dia da padroeira, então não teve operação com dólar, mas na sexta-feira o dólar fechava a R$ 3,75, então o dólar hoje vem com uma alta bem mais forte. Esse fator agora, ele é importante para produtores de soja e milho, por exemplo, que neste momento que viram as cotações de soja recuarem na última semana, depois que os Estados Unidos, o Banco Central americano, tinha anunciado que não deve, ou deixou claro que não vai aumentar a taxa de juros por lá. Por aqui a gente volta a falar de commodities agrícolas. Daqui a pouco nós acompanhamos o dólar mais uma vez, principalmente relacionando ao café e à soja. Antes nós vamos ver como é que está o mercado do trigo. E olha como o trigo vem hoje, o trigo vem em alta, isso ajuda o mercado do milho lá na Bolsa de Chicago. Nós temos dezembro sendo negociado para o trigo na Bolsa norte-americana a $5,13 mais 75 por bushel. A alta é de 1,38%. Março de 2016 a $5,21 mais 75 por bushel, movimento de alta em 1,40% agora. Maio do próximo ano, $5,26
$0,96 centes, mais 25 bushel. A alta é de 1,34%. E julho de 2016, a $5,30 por bushel, a alta é de 1,29%. Ressalta-se que o mercado do trigo lá nos Estados Unidos vem com uma situação bem complicada. Os americanos reduziram a sua expectativa de exportação, reduziram muito a 23 milhões de toneladas, pouco mais que isso, portanto, quase 2 milhões de toneladas a menos do que trazia o relatório do mês de setembro de oferta e demanda. Voltamos a falar sobre a previsão do tempo no Brasil agora, aqui no Agricultura BR, em especial desta vez para a região sudeste do país. Quem conversa com a gente é a Thaís Baroni, direto da SOMAR Meteorologia. Thaís, mais uma vez aqui com a gente, voltou a chover no estado de São Paulo no início dessa semana, né? Essa chuva vai chegar aos outros estados do sudeste, como Espírito Santo e Minas Gerais, que vem sofrendo com falta de chuva nas últimas semanas? Olha, Juliana, a previsão não é muito otimista para os estados de Minas e nem do Espírito Santo. Como você mesma disse, voltou a chover sobre o estado de São Paulo hoje, graças à frente fria. A frente fria que estava lá no sul do país e causou chuva intensa por lá, chegou hoje ao estado de São Paulo, mas já bem enfraquecida. A previsão para a tarde de hoje é de pancadas de chuva em toda essa área escura aqui do mapa, que pega grande parte do estado paulista, sul de Minas e também extremo sul do Rio de Janeiro. Mas amanhã, essa frente fria já avança mais em direção ao oceano e as instabilidades perdem força sobre São Paulo. Continua chovendo um pouco sobre o sul e também oeste do estado, mas uma chuva bem fraca e irregular. Entre norte do Rio, Espírito Santo e Minas Gerais, o tempo fica um pouco mais firme na tarde de amanhã. E na quinta-feira, a frente fria se afasta ainda mais. Algumas instabilidades associadas a esse sistema devem provocar chuva bem fraquinha também entre o norte do Espírito Santo e também leste de Minas. Mas nada muito significativo. Como a gente observa aqui no mapa de umidade, essas áreas ao norte do Espírito Santo e também todo o centro-norte de Minas, que vem sofrendo com a falta de chuva nos últimos dias, apresentam um solo bastante seco. Os níveis de umidade são um pouquinho mais elevados no centro-sul de Minas, no Rio e também no estado de São Paulo. Mas essa situação pode mudar um pouco, porque as chuvas que vão chegar à região sudeste do país nos próximos dias, elas não devem vir com grandes acumulados. Entre os dias 18 e 22 de outubro, uma nova frente fria deve chegar ao sudeste, mas provocando chuva fraquinha sobre o leste de São Paulo, apenas 15 milímetros. No interior de Minas, do Rio e também do Espírito Santo, apenas 5 milímetros acumulados em 5 dias. É chuva bem fraca que não deve ajudar a manter a umidade do solo elevada. A partir do dia 23, sim, um novo sistema chega à região sudeste, provocando chuva um pouco mais intensa. Os acumulados podem chegar aos 30 milímetros entre leste de São Paulo, sul de Minas Gerais, também no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no sul do Espírito Santo também volta a chover um pouco mais nesse período. Os acumulados podem passar dos 30 milímetros. Já entre o norte de Minas e também região central do estado, ainda teremos chuvas bem fracas nos próximos dias. Hoje eu encerro a minha participação por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Thaís. Obrigada pelas informações. A gente se vê amanhã, então, por aqui. Agora você confere cotações de café para o estado do Espírito Santo, tanto das variedades arábica quanto conilon. Olha, vamos falar agora sobre exportações de café para países árabes. E esse número que eu vou apresentar agora é muito interessante porque mostra como o país tem conseguido ganhar, ou os exportadores de café, ganhar mercado e principalmente faturar mais
colocando menos produtos no mercado. Um movimento que acontece com carne bovina, acontece com soja também e, é claro, acontece com o café. De acordo com os dados do Conselho Nacional dos Exportadores de Café, o Secafé, foram faturados para países árabes durante o acumulado de janeiro até setembro deste ano, 156 milhões e 100 mil dólares neste período. Este período apresenta, comparado ao mesmo período do ano passado, 5,4% a mais do que se tinha no ano passado em dólar. Imagina quando você não traz isso para reais, uma vez que o câmbio foi bem mais favorável para as exportações de café. Em relação ao volume, houve uma redução. Foram exportados de janeiro a setembro deste ano 1.090.000 sacas de café para países árabes, um volume 1,5% inferior ao mesmo período do ano passado. Já que a gente está falando sobre as exportações de café, eu ressalto, nós trazíamos esses números na última semana aqui na Agricultura BR, mas nós trazemos esses números mais uma vez. De janeiro até setembro deste ano, as exportações gerais de café aqui do Brasil faturaram 5 bilhões e 400 milhões de dólares, um número que fica inferior 2,3% ao mesmo período do ano passado. A gente segue falando sobre café aqui no Agricultura BR e as informações agora voltam a ser sobre mercado. Hoje é um dia de alta para o café arábica negociado em Nova York. Essa alta já acontece há alguns dias e a gente confere como que estão os negócios de agora então. Veja comigo, o arábica operando em cenário positivo. A posição de dezembro sobe agora 0,29%. Vem negociada a $1,34 mais 95 por libra peso. Já a posição de março é negociada a $1,38 mais 30, com alta de 0,32%. Observe que essa posição já chegou hoje a ser negociada acima de $1,40. A posição de maio, essa sim vem a $1,40 mais 35, com alta de 0,32% agora, enquanto a posição de julho sobe 0,31%, vem negociada a $1,42 por libra peso. Por aqui você confere agora mais cotações no cenário físico do Brasil. Olha, 3 assuntos que estão correlacionados: o café, o dólar e a economia brasileira. E por quê? Da mesma maneira que isso influencia os negócios com soja, acaba influenciando também os negócios com café. A forte volatilidade da moeda norte-americana aqui no país faz com que se tenham valores e também negociações com o café de maneira diferenciada, o que acaba impactando também sobre os negócios lá na Bolsa de Nova York. E o país, mesmo com todos os problemas que enfrenta em relação ao café, de clima, de economia, de governo, de política, mesmo assim tem conseguido apresentar números importantes e mais volumosos ao cenário internacional. E olha só, em relação à questão do dólar, sempre está tendo uma balança, né? Recuo, depois ganho mais uma vez sobre a moeda norte-americana, que traz, claro, essas influências sobre a bolsa de café negociada aqui no Brasil. Outros números também que estão sendo apresentados são importantes. Por exemplo, no mês de setembro, o Brasil mais uma vez mostrou sua capacidade de liderar as exportações de café no cenário internacional, totalizando 3 milhões e 80 mil sacas exportadas no mês de setembro. Um volume bastante elevado, com uma liderança absoluta no acumulado do mês e também do ano inteiro. Por falar em acumulado do ano inteiro, os cafés de melhor qualidade, os cafés mais finos, também têm ganho espaço aqui no Brasil. Atualmente representam 25% de todas as exportações de café do país, o que mostra que não é apenas volume, mas também qualidade que está sendo exportada com os cafés que saem do Brasil. Por aqui, desculpa.
13 horas e 23 minutos pelo horário de Brasília. A Agricultura BR está na reta final. Você acompanha com a gente mais informações sobre o milho, em primeiro lugar aqui no Brasil. Vamos saber como estão as negociações com o cereal na BMF Bovespa. Olha só as posições de novembro e janeiro novembro deste ano e janeiro do ano que vem operando com alta. A de novembro de 2015, que tem agora o maior número de contratos, vem com leve alta de 0,09%, com a saca de 60 quilos sendo negociada a R$ 33,63. Já a posição de janeiro sobe 0,40%, vem negociada a R$ 35,50 a saca. O milho para entrega em março do ano que vem também tem contratos negociados hoje na Bolsa Paulista, são 30, mas eles vêm com queda de 1,28%. Essa posição está negociando a saca a R$ 34,75. Por aqui, continuando falando a respeito do milho, vamos trazer mais destaques agora para o cereal. E olha, falando agora do Brasil, isso porque os últimos números que foram apresentados pela Conab mostram claramente a intenção de cultivo do produtor brasileiro, que deve ampliar as suas áreas de ação, de semeadura de soja e diminuir a de milho primeira safra. Esse é o primeiro movimento que nós temos em relação à temporada 2015-2016. Um outro, já se pode presumir, é que a produção brasileira, mesmo que aumente, não dá conta da demanda interna e também de exportação. É o que você acompanha comigo aqui. Esse é um gráfico que nós já apresentamos na Agricultura BR e mostra o distanciamento da linha verde, que é a primeira safra, com essa linha roxa, que é a segunda safra. O que significa? Significa que cada vez mais nós temos uma representatividade menor da primeira safra sobre a produção brasileira de milho, que na temporada 15-16 a primeira safra é estimada em 28.480.000 toneladas e a segunda safra em 54.630.000 toneladas. Esse é um dos primeiros movimentos para a safra 2015-2016. Dando continuidade aos números, nós temos aqui uma outra análise gráfica, mostra o consumo brasileiro de milho. Esse é um número que você não costuma ver. Você vê que subiu quase 2.200.000 toneladas o consumo interno. Entre a temporada 14-15 e a 15-16, sobe dos 2.200.000 toneladas, é um volume bastante forte e mostra também que nos últimos 5 anos houve um aumento no consumo interno, no consumo internacional, na ordem de 11%. Então soma 58.200.000 toneladas para consumir dentro do país. A próxima análise gráfica mostra como é que devem ficar as exportações. E é neste número aqui que nós trazemos uma das primeiras situações que devem chamar bastante atenção. São 28 milhões mais 58 milhões de toneladas, joga para 86 milhões de toneladas a necessidade de consumo aqui no Brasil, tanto para o consumo interno quanto também para as exportações. Mas olha só, se você lembrar dos números que eu apresentei para a primeira e segunda safra, Brasil deve produzir, se tudo der certo, se o clima ajudar, se não tiver nenhum problema, 83.110.000 toneladas de milho. Com isso, vai ter uma produção menor do que a sua demanda. E isso faz, claro, totalmente traz alterações para o mercado e é importante para o produtor, agricultor, ficar de olho, porque é isso que ajuda ele a fazer a sua estratégia. Reta final do programa, você acompanha agora com a gente as últimas negociações com a soja em Chicago, que hoje vem em cenário positivo, ainda sentindo a repercussão dos números divulgados na última sexta, que trouxe uma produção menor para os Estados Unidos e uma demanda maior. Veja com a gente, então, a soja negociada hoje em Chicago amplia ainda mais essa alta. A alta passa dos 2% para algumas posições. A posição de novembro de 2015, olha só, vem negociada a $9,07 por bushel,
com uma alta de 2,19% agora. Já janeiro vem a $9,11 mais 25, com alta de 2,10%. A soja negociada em Chicago para entrega em março vem agora a $9,14 mais 50, alta também superior a 2%. Enquanto isso, a posição de maio sobe 1,97%, vem negociada a $9,18 mais 25, soja operando com alta forte hoje em Chicago e as altas já chegaram a ser ainda mais expressivas. Exatamente, Juliana. Olha, reta final aqui do Agricultura BR, lembrando que você acompanha as informações também acessando o nosso blog, nosso portal, blog do Agricultura BR. Você perdeu o programa, não tem problema. Daqui a pouquinho está aqui o programa na íntegra, essa segunda edição. Você pode acompanhar aí no seu computador. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas antes você lembra com a gente quais foram os destaques dessa edição. E olha, você acompanhou hoje aqui os números para a produção de soja no Brasil, na Argentina e também nos Estados Unidos. E ainda você viu que o IBGE reduziu em 2% a sua estimativa para a safra brasileira de café, agora esperada em 42.800.000 sacas. Teve também os destaques para o mercado do algodão e do arroz. Arroz no Rio Grande do Sul ainda sem condições de semeadura por conta da chuva. E ainda os Estados Unidos elevaram a sua projeção para a safra brasileira de soja. Encostou a sua previsão nos números da Conab, que passam dos 100 milhões de toneladas. Bom, a gente fica por aqui agradecendo a sua companhia. Tenha uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.